Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus é maravilhoso, amém? Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez. Fico feliz. Vou ficar mais feliz ainda quando a gente puder estar todo mundo juntinho, adorando ao Senhor, agradecendo o teu santo nome. Amém? Abram suas Bíblias comigo, livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Deus de vitória, Deus de vitória, aleluia. Santo Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58. Oh Deus grandioso. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, para quem está em casa, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que eu quero falar hoje, irmãos? Sobre constância. Amém? Como se manter constante na presença de Deus? Como, nós nos mantemos constantes na presença do Senhor? Porque isso, irmãos, é o grande desafio da nossa vida cristã. É nos manter constantes, né? Esse é o grande desafio da nossa vida. A gente observa, isso para todos nós, que se a gente não vigiar, a gente vive numa roda gigante espiritual. Tem dia que o crente está lá embaixo, tem dia que o crente está lá em cima, tem dia que ele está lá embaixo de novo. Então a gente vive essa inconstância, a gente tem problema com essa constância. Por quê, irmãos? Porque a renúncia ela precisa ser diária, amém? A renúncia todos os dias. A gente não levanta a mão um dia, entrega a nossa vida para o Senhor, e o Espírito Santo toma a nossa vida, e a partir daquele dia, nunca mais a gente tem vontade de fazer as coisas que agradam a carne, nunca mais a gente tem vontade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Não é dessa maneira. Nós temos o Espírito Santo como nosso auxiliador, mas nós precisamos lutar, nós precisamos renunciar todos os dias à vontade da nossa carne, e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos manter essa constância. Então é uma decisão diária, é uma renúncia diária, para que a gente possa estar sempre na presença de Deus. A cada minuto somos colocados em situações onde temos que decidir se honramos a Deus ou se fazemos a vontade da nossa carne. Nós somos rodeados de situações que vai fazer com que a gente tenha que tomar essa decisão. No nosso trabalho, na nossa escola, nos relacionamentos, vendo TV, mexendo no celular, nas redes sociais. Então, tudo que acontece na nossa volta, a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente vai ter que decidir por fazer a vontade da nossa carne ou fazer a vontade de Deus. Você acorda de manhã, às vezes você acorda cansado, já acorda já na correria, e você sabe que você tem que orar, então você já tem que tomar uma decisão. Vou orar pelo menos rapidinho aqui, ou eu vou tomar café, já vou sair para me sair. Então a nossa vida sempre vai ser assim, irmãos, de decisões. Para você ter uma vida espiritual saudável, para você ter constância na presença de Deus, você precisa tomar essa decisão todos os dias da sua vida, Quem dera se, a partir do momento que a gente entregou a nossa vida lá e levantou a nossa mão, já era, a carne estava morta. Mas a gente sabe que não é assim. Nós temos uma caminhada, nós temos deveres a cumprir, nós precisamos obedecer a Deus até que Jesus volte. E aí sim, quando Jesus buscar a tua igreja, quando nós tivermos esse corpo aqui transformado e formos morar no céu, aí a gente vai estar num lugar que vai ser só glória a Deus, vai ser um lugar onde o pecado não vai ter mais acesso à nossa mente, ao nosso coração, e aí nós viveremos essa constância para a eternidade sem esforço. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então a maneira como lidamos com essas situações vai nos encher mais de Deus ou vai minar nossas forças espiritualmente falando. Então a maneira como você encara as situações do seu dia a dia é que vai fazer você ser mais cheio de Deus ou menos cheio de Deus. Quando você sabe que você tem que orar, ali você acaba tendo que tomar uma decisão. Eu vou orar agora, eu vou fazer outra coisa,
eu vou assistir. Você vai assistir, você tem que filtrar aquilo que você está assistindo, aquilo que você está vendo na rede social, aquilo que você está ouvindo, as suas amizades, seus relacionamentos. Você tem que saber filtrar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que vai te edificar, aquilo que vai agregar na sua vida espiritual, ou aquilo que vai fazer a vontade da carne e, consequentemente, colocar você em baixa na vida espiritual. Então, nós precisamos lidar com as situações, irmãos. E nós não somos qualquer povo. Nós não somos como o povo do mundo, que tudo é relativo, tudo está bom, o importante é você estar bem, ser feliz. Nós precisamos estar bem com Deus. Amém. Então as nossas decisões precisam ser pautadas em estar bem com o Senhor. Quando você souber que você está tomando uma decisão que está te fazendo estar bem com o Senhor, aí você pode ficar tranquilo. E muitas das vezes, irmãos, não vai agradar a nossa carne. Muitas das vezes não é o que nós gostaríamos de fazer como seres humanos, né, que não conhecíamos a palavra do Senhor antes. Muitas das vezes a gente vai ser confrontado, mas a vontade do Senhor, a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. Ainda que você esteja contrariado, a sua carne esteja contrariada, mas se você estiver agradando a Deus, saiba que você está fazendo uma ótima coisa, uma ótima escolha, um ótimo negócio. Aleluia. Então eu quero falar de 5 pontos, amém? Para a gente se manter essa constância no Senhor. 2 eu quero falar meio que rápido, porque é coisa que eu sempre falo. E tem irmão que até fala, nossa, mas o pastor fica falando isso, parece que a gente não ora, parece que a gente não lê a Bíblia. Não é isso, irmãos. Irmãos, quando Deus comunica algo para nós, para mim também, é porque nós precisamos melhorar. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para manter a constância em Deus é manter a nossa vida de oração. Sabe? É o princípio da nossa vida de constância no Senhor, é a nossa vida de oração. Se a gente negligenciar a nossa vida de oração, achando que fazendo outras coisas, né, sendo aquele crente que quer fazer tudo em detrimento de outras coisas que são importantes, ou seja, não, eu vou lá, eu vou ajudar a pastora, eu vou ligar o microfone, eu vou estar lá, porque eu não estou orando muito bem, mas eu vou fazer isso aqui para compensar. A gente não vai conseguir, irmãos. A gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter constância na oração, a gente precisa, né, conhecer a Deus através da oração. A gente gosta de pegar tudo pronto, né? Essa geração, comida pronta, tudo que a gente vai fazer, a gente procura fazer o mais prático possível, e às vezes na oração também não é diferente, não. É mais fácil pegar o WhatsApp e falar, pastora, ora por mim, por isso, ora por aquilo, né? Às vezes até esperando que a pastora já vai orar ali, Deus já vai revelar algo e já vai te direcionar. É mais fácil do que dobrar o joelho todo dia de manhã. É mais fácil do que falar, Senhor, todo dia eu vou pegar tal período e vou orar, mesmo eu não sabendo orar, mesmo eu ainda não entendendo, mas eu vou fazer, eu vou tirar esse tempo, eu vou ficar ali. E aí, irmão, você vai começar a experimentar da presença de Deus. Você, não pelo que as pessoas falam, não pelo que eu falo, o que a pastora fala, como o profeta fala, mas você vai começar a ter as suas próprias experiências. E isso vai fazer com que você tenha constância na presença de Deus. Amém. Porque quando você orar, e eu já falei sobre isso, Deus vai colocar algo no teu coração, e quando Deus usar o pregador, a pastora, o profeta, Deus só vai confirmar aquilo que você já sabia na sua intimidade. É diferente do que você viver, sabe? Do que você ouve na internet, no YouTube, no Facebook, e aí você vai ver um pregador falando uma coisa, outro falando outra, e a nossa tendência é ouvir aquilo que faz bem para o nosso ego. Mas quando você ora, quando você tem intimidade com Deus e Deus te confrontar ali, quando o irmão falar, você vai falar, realmente eu preciso melhorar nisso, porque Deus já tinha falado comigo na oração. Então a primeira coisa, irmãos, oração. Quer ser constante na presença de Deus? Oração. Segunda coisa básica, palavra. Não tem como ser constante na presença de Deus se você não conhecer a palavra do Senhor, se você não conhecer Deus, sabe, no seu profundo, na sua intimidade aqui, ó. Esses 2 pontos, se você ler a Bíblia, se você ver os grandes feitos de Deus, homens e mulheres de Deus alcançaram grandes vitórias através da oração e através da palavra. Quando Josué está para assumir ali o comando daquele povo, o que Deus fala? Josué, seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite, faz tudo o que ela está mandando você fazer, e aí você vai ter vitória. Amém. E aí você vai ser bem sucedido.
Mas nós, irmãos, queremos ser bem-sucedidos com uma vida de oração e palavra rasa. Então você precisa conhecer a palavra. Você não precisa ser um grande teólogo para conhecer a palavra. Se você já tiver uma vida de oração, e aí você combinar isso com a palavra do Senhor, começar a orar, irmão, aí na tua casa, não precisa ser na escola de teologia, não precisa ser, sabe, numa faculdade. Deus vai começar a falar com você através da palavra. Deus vai começar a te revelar a palavra, sabe? Quando a gente não conhece a Deus, quantos já não leram a Bíblia e leem a Bíblia por curiosidade? Mas Deus não revela o que está ali, o profundo. Você que já tem o Espírito Santo na tua vida, né, que agora já tem uma vida de oração, quando você começar a ler a palavra, Deus vai começar a te revelar aquilo que Ele queria deixar através ali das Escrituras, através daquele capítulo, daquele versículo. Então, oração e palavra. Se a gente tem oração e palavra, a gente já começa bem. Se você tem oração e palavra e constância nisso, lembra que eu falei, a nossa luta ela é diária. Então o seu momento de oração e de palavra tem que ser diário. Todos os dias você precisa, irmãos. A gente tem desculpa que é tudo muito corrido, mas dá. Se a gente organizar certinho, vai ter um momento do seu dia que mesmo talvez cansado, mas você vai ter um tempo para ler a palavra, para orar e para Deus falar com você na tua intimidade. Oração e palavra. A segunda coisa, irmãos, que está aí, a terceira coisa que está aí nesse versículo que a gente leu, eu já vou explicar, é convicção e abundância. Olha o texto que a gente leu. Portanto, meus amados irmãos, serem firmes, né? Ou seja, vocês têm que estar convictos daquilo que vocês estão fazendo. Vocês entregaram a vida para o Senhor, agora é uma caminhada todo dia de renúncia. O inimigo vai afrontar vocês, vai fazer coisas para vocês desistirem, mas vocês precisam estar firmes. Né? Na minha Bíblia também, na outra Bíblia que eu li aqui, vai falar firmes e inabaláveis. Né? Nada pode tirar nós da presença de Deus, não é qualquer coisa que pode abalar a sua fé, abalar a sua caminhada com o Senhor. Então, ser firmes. E aí ele diz assim, ó, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, eu conheço pessoas assim, tá? Não estou falando das pessoas da nossa igreja. Você deve conhecer muita gente crente, você deve conhecer gente nessa condição, que só vai para a igreja quando dá, só vai para a igreja quando quer. Ah, você foi, como é que foi lá o culto na sua igreja? Ah, hoje eu não fui porque eu estava cansado. Ah, ontem eu não fui porque a minha sogra chegou lá em casa. Ah, hoje eu não fui porque o cachorro foi para o veterinário. As pessoas não têm constância, irmãos. As pessoas não têm firmeza, não têm abundância. Irmãos, Deus, Ele deu a vida para nós novamente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós precisamos ser abundantes na presença de Deus. E isso também quer dizer estar na casa do Senhor, estar cultuando, estar trabalhando, estar ajudando. Sabe, às vezes a gente quer fazer grandes coisas, mas eu estava aqui agora pensando, sabe um lugar para você estar na igreja, estar no meio de crente de verdade, de crente? Quando as irmãs vêm aqui limpar a igreja, eu estava pensando nisso, Deus colocou isso no meu coração, porque irmão, só crente de verdade sai de casa, deixa o que está fazendo lá para vir limpar o banheiro da igreja, para vir limpar as cadeiras, porque aqui não tem câmera ligada, não tem microfone ligado, não tem ninguém vendo. Então se envolva de qualquer maneira, aquilo que Deus colocar no teu coração, ou aquilo que você tiver tempo para fazer, mesmo que você ainda não tenha convicção daquilo, vem para a oração, vem para o estudo, vem para aquilo que tem, sabe, eu não vejo a hora de as coisas voltarem ao normal, para a gente estar nos lares de novo, e se envolva. Muita gente agora está até achando bom, pastor, porque agora eu não preciso ir para a igreja, não preciso mais dar desculpa. Eu não preciso falar que, né, a pastora vai perguntar, por que você não veio domingo? Não, eu não vim porque não está tendo culto. Eu não vim porque só podia ir 10 e daí eu lá em casa é 5, aí eu achei melhor não ir para dar espaço para outros. Não, irmãos, a gente precisa estar envolvido, a gente precisa ser abundante na obra do Senhor. Não dá para ser crente de casa, no sofá, com o celular na mão, não dá. A igreja tem vários trabalhos que você pode se envolver, que você pode ter essa abundância na obra do Senhor. Como eu falei, quando as coisas voltarem ao normal, né, nós estamos na casa dos irmãos, orando, cultuando, visitando, levando uma palavra, levando, se Deus colocar no teu coração, sabe, um algo que Deus mandou você levar lá, uma cesta, alguma coisa que
que Deus colocar no teu coração, mas a gente precisa ser abundante. A gente precisa estar envolvido nas coisas de Deus, porque senão é aquele negócio. Se você pega lá na churrasqueira lá, o carvãozinho lá e tirar ele de lá, daqui a pouco ele vai apagar lá sozinho. Mas quando você põe fogo ali e está tudo junto, começa só uma chaminha ali, daqui a pouco está tudo o carvão pegando fogo, já está aquela brasa e o churrasco já está ficando pronto. E é assim na vida espiritual. Se a gente está no meio de gente cheia de Deus, gente espiritual, se a gente está conversando sobre a palavra, estudando junto, orando junto, irmãos, a nossa vida espiritual vai lá em cima. A nossa constância no Senhor vai lá em cima. Porque é assim que acontecem as coisas. Agora, quando a gente fica em casa e faz quando dá, e vai quando dá, a gente acaba esfriando, a gente acaba sendo inconstante. Né? E aí é aquela história, a gente encontra as pessoas, eu estou desanimado. Então, meu irmão, faz 2 meses que eu não te vejo na igreja, como é que você vai ficar animado em casa? Sabe? Precisamos de ser firmes e abundantes na obra do Senhor. Irmão, mas não sei o que, eu não tenho chamado, eu não tenho cargo. Não é questão de cargo, não é questão de chamado, é questão de coração. É questão de querer estar na casa do Senhor. É questão de querer fazer algo, independente de você ter um título, independente de você ter uma posição. Oração, palavra e firmeza e abundância vai fazer com que você esteja mais constante na presença de Deus. Outra coisa, irmãos, é agir com fé. Para a gente ser constante na presença de Deus, a gente precisa agir com fé. Mas o que é isso, pastor? É permitir que Deus faça coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle e não colocar a mão, e não dar o nosso jeitinho. Sabe, Deus quer fazer algo, aí você vai lá e pega para fazer, porque você acha que está demorando, porque você acha que não é daquele jeito, porque você acha que não é de Deus, porque na verdade não está te agradando, não está agradando aquilo que você gostaria. Então, a gente acaba sendo inconstante, porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente não permite, a gente não dá espaço, a gente não abre o nosso coração. Quero ler um texto em Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Aleluia. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, vai dizer assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele vai continuar falando vários exemplos de fé, mas no versículo 6, irmãos, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, como que você vai ter constância na presença do Senhor? Não tem nexo, não tem como, a gente entender, não, eu não agrado ao Senhor, mas eu sou firme na presença de Deus. Não tem como. Esses irmãos, pela fé, eles fizeram coisas extraordinárias. Irmãos, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre a carne, sobre as vidas. E esses irmãos, eles ouviam algo de Deus e eles iam lá e executavam. Eles eram firmes naquilo que eles ouviam. E hoje nós temos a palavra
o pregador vem, fala com a gente, o Espírito Santo vem e confirma isso no nosso coração, e amanhã a gente já esqueceu. Amanhã a gente já faz do nosso jeito. Como vai ter constância? Como nós temos constância? Deus vem hoje e fala para você algo, faz assim, 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 e amanhã você fala: Deus, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. Não tem como ser constante, irmãos. Não tem como ser firme. Mateus 6, texto conhecido, no verso 25, vai falar lá que a gente não precisa ficar ansioso porque a gente vai comer, que a gente vai beber, que a gente vai vestir. Dá exemplo lá, né, das aves, dos pássaros, das plantas que não trabalham, que não fazem nada, e Deus cuida. E que dirá nós, irmãos? Só que nós somos ansiosos, nós esquecemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor, e quando nós temos a oportunidade de externar essa fé, até para as pessoas que estão à nossa volta, para testemunho, a gente não faz. A gente pega e faz do nosso jeito. A gente pega e faz da nossa maneira. E aí sabe qual que é o problema? Aí Deus, ele não se responsabiliza pelo resultado. E aí você faz algo, esse algo dá errado, você se frustra, e aí você coloca a culpa no Senhor, você quer desanimar, você quer parar. Não tem como ter constância na presença de Deus. Se a gente não deixar Deus trabalhar, se a gente não agir pela fé, se a gente não colocar a nossa vida de verdade nas mãos do Senhor e deixar Deus conduzir ela, a gente vai ter uma vida inconstante. Porque vai ter hora que vai estar tudo bem. Tem hora que você vai fazer algo que até vai acertar, até vai estar alinhado com aquilo que Deus já queria. Mas vai ter hora que você vai errar. E a hora que você vai errar, as coisas vão dar errado e você vai se frustrar. Você vai colocar a culpa na igreja, você vai colocar a culpa em Deus, e a sua fé vai lá embaixo, a sua vida espiritual vai lá embaixo. E é por isso que muitos andam aí, né, como eu falei, numa roda gigante espiritual, porque não tem essa fé de colocar a vida nas mãos do Senhor. Irmãos, nós estamos num lugar, numa terra onde nós somos peregrinos, e quem conhece o dia de amanhã é só o Senhor. Mas nós caminhamos como se isso aqui fosse tudo, tivesse tudo no nosso controle. E aí nós fazemos as coisas do nosso jeito, e aí você não vai ter como ser constante na presença de Deus. Último ponto, e muito importante: perseverar, irmãos. Nós precisamos perseverar. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, mesmo fazendo tudo corretamente, nossa mente vai querer desistir. Sabe por quê? Porque não é porque a gente vai fazer tudo bonitinho que tudo vai dar certo. Não é porque a gente vai fazer tudo bonitinho que o inimigo não vai tentar parar a gente. Não é porque a gente vai fazer tudo o que eu estou falando aqui, do jeito que eu estou falando, que as coisas vão acontecer do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Não, na verdade a gente vai fazer tudo isso para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. E aí que está o problema, porque tem pessoas que estão passando por lutas há anos. Estão orando, estão lendo a palavra, estão agindo pela fé, estão sendo firmes, estão sendo abundantes na obra do Senhor, mas estão passando por lutas e dificuldades. E chega uma hora que a sua mente começa a querer te sabotar. Fala: mas não vale a pena. Já tem 5 anos, 10 anos que você está orando pela mesma causa, que você está fazendo a mesma coisa. Agora que essas teologias aí, né, erradas, até crentes vão te afrontar, falar: mas você está na igreja há tanto tempo e não tem um trabalho bom, e não tem um salário bom, e não tem um carro, não tem uma casa, você é pastor e está andando a pé, está andando de bicicleta. Isso tudo, irmãos, são coisas que Satanás vai tentar para tirar a gente da presença de Deus. Satanás, sabendo que você tem uma vida de oração, de palavra, que você está convicto, que você é abundante na obra do Senhor, você age na fé, ele vai tentar começar a abalar seu psicológico, fazendo você enxergar tudo que você está fazendo como algo ruim, fazendo você enxergar tudo que você está fazendo como perca. Mas na verdade, nós perdemos aqui para ganhar no porvir. Amém. Nós somos trabalhados pelo Senhor, irmãos. Talvez a minha caminhada inteira não vou ter nada que eu gostaria de ter, mas porque o Senhor conhece o meu coração, porque Ele sabe que assim é melhor, porque Ele sabe que só assim eu vou conseguir herdar a vida eterna. Não adianta Deus me mimar, me dar o que eu quero, para que eu persevere na presença dEle, né, sendo mimado, para que eu saia da presença
para que eu desvie e para que eu vá morar no inferno. Então o grande propósito de Deus é que eu e você vamos morar no céu. E para a gente morar no céu, a gente precisa ser perseverante. A gente precisa ser moldado pelo Senhor. As coisas, irmãos, não vão ser sempre como a gente quer. Mesmo você tendo essa vida regrada para ter constância na presença de Deus, vão acontecer coisas que estão fora do nosso alcance, coisas que nós não gostaríamos de viver, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. O Senhor, Ele não perde o controle da situação. Tanto Paulo em Romanos quanto Tiago vai falar o quê? Que as tribulações, que as provações, elas vão produzir perseverança. Elas são também necessárias para a gente perseverar. Porque assim, às vezes você pode pensar assim, mas pastor, eu só vivo na prova, eu só vivo. Mas daí você olha para trás, você vê assim, você já venceu, e aí você tem fôlego para vencer mais essa. Você fala, não, Deus já me fez passar por isso, por aquilo, pela enfermidade, por tal situação. Não vai ser essa situação agora que vai me tirar da presença de Deus. Irmãos, nós estamos cada dia mais perto de morar no céu. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de encontrar com Cristo. Então não vale a pena agora você largar tudo. Não vale a pena agora, depois de uma vida de dedicação, você falar assim, ó, não aguento mais. Parei, pastora. Até hoje eu fui fiel, eu orei, eu li a palavra, eu fui convicto, eu fui abundante, eu agi pela fé, mas eu não aguento mais. Isso é mentira de Satanás. Tudo que acontece, tudo que nós vivemos é permissão de Deus. Se Deus está permitindo, é porque você pode suportar. Se Deus está permitindo, é porque existe um propósito nessa situação para a tua vida. É só a gente olhar para Jó. Jó era um homem bom, era um homem que procurava agradar ao Senhor, era um homem que procurava fazer tudo que fosse da vontade de Deus, e Deus permitiu o inimigo tocar na vida dele. Mas existe um propósito daquilo ali, irmãos. Jó, ele mesmo fala que ele conhecia o Senhor, de ouvir falar. Mas depois daqueles episódios, ele começou a enxergar o Senhor. Talvez a gente está fazendo tudo isso no automático, no mecânico. E talvez a gente conhece Deus porque a gente ouviu falar, porque você está ouvindo falar. Mas talvez falta ainda uma intimidade para você enxergar quem é Deus na tua vida. E nós precisamos disso para morar no céu. Não é para ter casa, não é para ter carro, não é para ter dinheiro. A gente precisa enxergar o Senhor, conhecer a Deus na intimidade, para a gente morar no céu. Amém? Então nós precisamos perseverar. Perseverar, irmãos. Tiago também vai dizer que nós temos um inimigo que ele não dorme. Sabe? Você vai dormir daqui a pouco. Deus vai ficar te guardando. Mas Tiago vai falar que nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, bramando como um leão. Irmão, ele não para. Ele está 24 horas. Então, nós precisamos ser perseverantes. Eu já dei esse exemplo aqui. O leão, ele não ataca a presa, assim, avulso. Viu ali, vou atacar. Ele só ataca quando ele sabe que ele tem condição de ter êxito naquela caça. Ele vai ficar ali espreitando, ele vai ficar ali vigiando. Quando ele achar que a presa está vulnerável, aí sim ele vai gastar energia para atacar ela. Ele não vai ficar te atacando, o inimigo, toda hora, porque tem hora que você está lá em cima. Só que se a gente não perseverar, tem hora que a gente está lá embaixo. E aí é a hora que o inimigo vai tentar te atacar. É aí a hora que o inimigo vai tentar contra a tua vida. E é por isso que nós precisamos ser perseverantes. E é por isso que todas as lutas, todas as provações precisam criar em nós esse sentimento de perseverança, de olhar para aquela situação nova e vai falar, não, Deus já fez eu passar por várias outras e eu venci, eu tive vitória e essa não vai ser diferente. Eu não vou desistir agora, eu não vou desanimar agora, eu não vou entregar os pontos agora e eu vou ficar firme na presença do Senhor e o Senhor vai me dar vitória em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 24, verso 13 diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos, a grande preocupação nossa é salvação. A gente não tem que ter outra preocupação. E a Bíblia está falando que somente aquele que for até o fim é o que vai ser salvo. Ali no capítulo 24 vai começar a falar do princípios das dores, vai começar a falar de várias coisas que nós já estamos enxergando.
do esfriamento do amor, de todas essas coisas, mas a Bíblia é clara que nós precisamos perseverar diante de todas essas situações. A gente estava achando, eu, por exemplo, que essa quarentena no passado, vai durar 1 mês, 2 meses, se muito uns 3 meses, e nós já passamos de 1 ano. Eu não sei se vai acabar amanhã, eu não sei se vai acabar semana que vem, eu não sei se vai demorar mais 3 anos para acabar. A gente precisa se manter firmes, a gente precisa perseverar até o fim. Nesse tempo, está um tempo muito difícil, um tempo onde a gente não pode congregar, um tempo onde os irmãos estão perdendo emprego, aqueles que são autônomos estão deixando de trabalhar. Se a gente tem um problema de saúde, a gente pensa 2 vezes de ir no hospital, ou às vezes a gente nem consegue acesso ao hospital. Mas irmãos, eu tenho uma certeza que durante esse 1 ano e pouquinho, com todas as percas que nós tivemos, que Deus sabe de todas as coisas, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Então não importa, irmão, que tribulação que vai vir, que dificuldade que vai vir, só vai morar no céu aquele que perseverar até o final, aquele que perseverar até quando nós vemos o Senhor Jesus buscar a tua igreja, até quando nós, aqueles que estiverem aqui, tiverem esse corpo transformado num corpo incorruptível, num corpo novo. É até esse dia, é até esse momento que nós precisamos perseverar. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar para você. Que você se mantenha constante na presença de Deus, orando, lendo a palavra, sendo firme e abundante, agindo pela fé e perseverando em nome de Jesus. Irmãos, é isso que vai nos manter constantes. E eu queria falar algo para você. Não adianta você falar agora assim, tá bom, vou fazer um propósito e a partir de hoje eu vou ser constante. Sabe, faça um propósito diário, é melhor. Eu aprendi que às vezes é melhor a gente pegar alvos menores e que a gente tem mais condição de alcançar. Então, amanhã quando você acordar, você fala assim, Senhor, eu quero ser constante hoje. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou vigiar. Se aparecer alguma situação difícil, eu vou agir com a fé, eu vou perseverar. E aí amanhã à noite você ora e agradece a Deus pelo dia. E depois da manhã você faz um novo propósito com o Senhor. Senhor, eu quero ser constante hoje, nesse dia que o Senhor está me dando. E aí você faz tudo de novo, irmãos. E é assim que nós vamos. De fé em fé, de glória em glória, até a volta de Cristo. Mas a minha oração, a minha vontade de comunicar essa palavra é que você se mantenha firme. Amém. Que você se mantenha em pé na presença de Deus, caminhando, marchando, lutando, sabe, pelos propósitos de Deus pela sua vida, pela família, pelo seu ministério, amém? Pelos propósitos que Deus tem, que você muitas vezes já conhece, mas que a gente se mantenha firme, porque nós temos um inimigo que não dorme, um inimigo que está vencido e quer nos vencer, e quer nos colocar no chão, quer fazer com que a gente volte para trás, mas Deus tem vida para mim e para você. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, que se não for aqui, vai ser no porvir, porque Deus, irmãos, Ele não deve nada para ninguém. Tudo que Deus prometeu para a igreja do Senhor, eu não estou falando de promessas pessoais, que Deus vai cumprir também de acordo com a minha e com a sua obediência. Mas tudo que Deus prometeu para a igreja, Deus cumpriu. Amém. Tudo que você lê na Bíblia, Deus falou que ia fazer para o povo dele, Deus fez. E a segunda volta de Cristo não é diferente. Amém. Jesus Cristo vai voltar. Amém. E vai levar aqueles que perseverarem até o fim. Que você persevere até o fim em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, amém, com você, para que o Espírito Santo aqueça essa chama no teu coração. Essa vontade de ser constante, essa vontade de orar, de ler a palavra, de estar envolvido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, seja da maneira que for, mas coisas que, sabe, que te deixem se sentir mais próximos de Deus, mais próximos do povo de Deus. Isso vai te alimentar, vai te fortalecer, e que nós possamos orar, e que o Espírito Santo nos ajuda. Lembra, nossos irmãos lá pela fé, eles ouviam o comando de Deus e era aquilo ali. E hoje você ouve essa palavra e você tem o Espírito Santo para continuar te ministrando, para continuar fazendo você entender e para te encorajar para praticar essa palavra na tua vida. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse presente que é o nosso amigo Espírito Santo, e para que Ele nos encoraje nessa noite a sermos constantes em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado, o Senhor nos auxilie, Senhor, através do teu Espírito, Senhor amado, a sermos constantes, a sermos firmes, Pai querido, na tua presença. Senhor, nós temos um inimigo que não dorme, que não vacila, Pai querido amado. Senhor, e muitas das vezes nós negligenciamos, Pai querido, a nossa parte como cristão, nós negligenciamos, Senhor, a comunhão com o Senhor, a constância na tua obra, Pai querido, a perseverança, mas que hoje, Senhor, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito, Senhor, venha acender uma chama nos nossos corações, que nós possamos nos levantar como um exército, Pai querido, de crentes fortes, Pai querido amado, e cientes, Senhor, das suas responsabilidades, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra nos lares, Senhor, aonde tiver o desânimo, aonde tiver crente, Senhor, querendo desistir, querendo parar, Senhor amado, que hoje, Senhor, ele seja restaurado, ele seja, Pai querido, fortalecido, Senhor, e que diariamente, Senhor, nós possamos tomar a decisão, Pai querido amado, de perseverarmos, de sermos firmes e constantes na tua presença, Pai querido, porque a nossa caminhada ainda é longa, Senhor, e eu estou certo, Pai querido, que o Senhor nos auxiliará, Senhor, em toda ela. Senhor, em nome de Jesus, prepara, Senhor, a tua igreja, Senhor, para receber, Pai querido, o noivo, Senhor, nos mantenha, Senhor, firmes e constantes, Senhor, na tua presença, Pai querido, é o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra no teu coração. Como eu falei, não faz um propósito, sabe, de a partir de hoje. Amanhã você faz um propósito. Aí você vive o dia de amanhã. Quando for depois da manhã, quando você acordar, faz outro propósito com o Senhor. E assim nós vamos caminhando até a volta de Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.